E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma edição dos nossos diálogos da Economia Azul 5.0. E, de novo, como sempre, com muita alegria, recebendo aqui o Fábio Pérez. O Fábio é membro da Fundação, nos apoia há muito tempo. Eu conheci o Fábio em 2012, já vamos aí com 13 anos de convívio, viagens no Brasil, viagens fora do Brasil. E preciso fazer uma pequena introdução, porque o Fábio é uma questão muito interessante. O Fábio fez um curso sobre pensamento sistêmico, Economia Azul 5.0, na cidade de Camaquã, em 2012, como eu disse, na década de 10. E ele era um aluno muito ativo, muito participativo, professor da universidade, orientava os seus alunos, proprietário rural, biólogo, com formação no mestrado em vida silvestre, enfim, uma pessoa com coisas e coisas e coisas para contar para a gente. E nos nossos encontros, eram encontros feitos numa associação comercial industrial, ele contava as coisas assim, eu pensava comigo, um pouco exagerado esse moço, um pouco exagerado, eu acho que é coisas demais que alguém faz. Daí um dia, talvez percebendo essa minha certa incredulidade, ele disse assim, não quer me visitar lá, conhecer o meu projeto? Eu fiz um projeto de risco-piscicultura, eu tenho tanques de criação de peixe, eu desenvolvi uma metodologia própria de criação de peixe sem dar comida, fazendo um planejamento da paisagem, entregando aos peixes um lugar que eles gostam de viver. Eu digo, bom, é a minha oportunidade de ver para crer. E aí eu fui lá. E quando eu vi lá, eu fui até a propriedade dele, vi os tanques e tudo. Eu sentei e pensei, que menino humilde, porque ele tinha feito muito mais do que ele contava. E é sobre tudo isso que aconteceu e sobre todo esse tempo que a gente está junto. Tivemos na Argentina juntos também, no projeto que a gente fez junto com o Gunther do Plano Argentina. Andamos por lugares praticamente intocados na Argentina, onde o Fábio me deu aulas e aulas e aulas e aulas de biologia. Foi quando eu descobri quão ignorante eu sou e quanto eu preciso me alfabetizar com a natureza. Fábio é aquelas companhias preciosas que a gente tem quando está junto à natureza. O próprio lugar onde ele vive, a gente pode ver pela janela aí atrás, é um lugar de muita presença de animais selvagens. E uma das melhores histórias, convidamos um outro membro da Fundação para visitar o Fábio certa vez, e a pessoa disse, mas que legal essas tuas esculturas de jacarés no teu jardim. O Fábio disse, não são esculturas. Então, é muito engraçado, assim, foi a primeira vez que eu vi alguém dar de comer uma tartaruga, ou seja, o Fábio é um homem dos animais, que tem uma relação fortíssima com a natureza, é um homem do campo, é agricultor, mas também chegou à formação acadêmica. Fábio, muito bem-vindo. E a primeira pergunta que tem que ser feita, como é que alguém se apaixona e conhece tanto sobre a natureza? Conta um pouco da tua história, da tua infância, por favor. Ô, Lúcio, muito obrigado pela oportunidade de participar do podcast aí com vocês. É uma honra poder contribuir e saber que mais pessoas vão acessar um pouco da minha vivência, do meu conhecimento através dessa matéria. E te agradeço então. Mas seria o seguinte, Lúcio, eu como filho de agricultor, a gente não, né, quando a gente está vindo à vida, assim como todos os animais, a gente não escolhe onde a gente vai nascer, é simplesmente aonde a gente nasce. Então eu nasci, né, no município aqui de Sentinela do Sul, no hospital de TAPS, e isso fica na região da Costa Doce, às margens da Lagoa dos Patos, no sul do Brasil. E desde criança, né, as mães, né, elas têm o costume de colocar os bebês à sombra das árvores, como se estivesse preparando um piquenique. Então elas estendem uma toalha, colocam o bebê que ainda está engatinhando ali, e elas ficam passando a tarde fazendo crochê, costurando roupas para os seus maridos que estão na lavoura trabalhando. Então a minha fase de bebê já foi com contato direto com terra, com plantas, né? A minha mãe disse que quando via eu estava comendo bolinha de cinamomo. Deve ser por isso algumas coisas estranhas, né? E às vezes a gente estava, né, como a gente vive no ambiente rural, tem cães, tem gatos, tem toda a natureza à volta. Aí ela falava, às vezes o Fábio estava com um ossinho de cachorro roendo junto, sabe? Então uma vida mais do que forçando os anticorpos já desde bebê e interagindo com a natureza. Então acho que esse amor, Lúcio, assim,
por esse lugar que eu acabei não indo embora daqui mesmo depois da formação acadêmica, né? Já morei em outros lugares, mas a gente sempre retorna para trabalhar aqui e não dá vontade, às vezes, de sair e morar em outro lugar. Eu acho que é devido a essa criação, esse vínculo com a natureza que tu cria desde bebê, do lugar onde tu nasceu. E para certas mentes, né, eu agradeço que tenho esse dom de conseguir interpretar todas as cenas, todas as circunstâncias que a natureza nos cria à nossa volta. Então, desde os ciclos de energia, né, e matéria do ecossistema que vão acontecendo, porque aqui no sul do Brasil nós temos as 4 estações muito bem definidas, e isso gere muito a passagem da energia para a fotossíntese, para a criação de algas, de plantas, e isso repercute tudo nesse ciclo de 4 estações do ano com os animais também. Então eu acho que essa paixão, né, pela natureza, por fazer o ambiente produzir e, antes de tudo, entender como o ambiente faz produtividade. Eu acho que é devido a isso, a esse enorme contato com a natureza, e eu agradeço por ter nascido numa era que não tinha celular, e eu poderia, se fosse uma criança de hoje em dia, quando a gente vê a maioria, né, elas estão no sofá, comendo doce e vendo vídeos alegres em algumas redes sociais. Então eu não tinha isso e eu tinha que brincar com a natureza. Então eu brinquei muitos anos com a natureza, depois eu fui estudar e entender a teoria da prática que eu já sabia, que eu vivia. Então acho que isso muito veio fruto disso, sabe? Desse contato, dessa paixão. E eu sempre gostei de animais e assim, ó, eu chegava a fazer proteção de telha de brasilite para as formigas não trabalhar no sol quente. Elas passavam por uma área onde pegava muito sol quente, eu ia lá, colocava tijolos e uma telha para elas conseguirem vir do gramado, atravessar a área de laje e ir para a toquinha dela com a coleta delas. Então eu chegava a proteger os animais. Então, assim, é esse amor, esse cuidado com a vida, sabe? Aonde tu tem amor pelo ambiente, o cuidado com a vida, e tu consegue, primeiramente, antes de agir, entender como funciona. Eu acho que esse é o princípio de tudo que me levou a gostar de natureza e cada vez querer saber mais como ela funciona. É muito interessante dizer que com esse convívio com o Fábio, conheço a família, a mãe dele, já tivemos várias vezes nesse lugar que vocês estão vendo, mas a mãe do Fábio entrega a ele e conta muitas histórias. Uma das histórias interessantes é que ele se opunha aos tratores quando começava a derrubar mato, quando começava a derrubar as árvores, e ele ficava na frente e não queria que destruíssem. Ou seja, o Fábio, desde muito cedo, está do lado dos animais, está do lado da natureza, tem esse compromisso, inclusive com isso que ele diz, preservar a vida, criar ambientes de vida, proteger os animais. Mas a nossa conversa lá no curso foi muito envolvida com a risipicicultura, que tu fizesse inicialmente, que é o consórcio entre a plantio do arroz, o cultivo do arroz, e a criação consorciada de peixes. E aí eu te pergunto, Fábio, como é que veio essa ideia, como é que isso aconteceu, e o que é exatamente a risipicicultura do ponto de vista dos balanços de massa e energia que a natureza propicia? Bem, Lúcio, o meu início com a relação da risipicicultura, ela começou primeiro simplesmente com a criação de peixe. Eu gostava muito de pescar, de comer animais frescos, né, aqueles animais que é hábito, né, das comunidades locais aqui, né, que são a pesca de traíras, de lambaris, né. Depois a gente acabou, durante a minha infância, recebendo a introdução das carpas chinesas, que foi os primeiros animais exóticos que a gente começou a conviver. E eu lembro que o pai queria fazer os açudes ser mais produtivos, então a Emater vinha com folders, folhetos prontos, assim, técnicos de engenheiros, agrônomos e de outros profissionais, já com receitas de como criar peixes. Só que o meu pai gastava com compra de filhotes de peixes alevinos e ração, e não tinha sucesso. São muitos fatores para um agricultor com pouco conhecimento criar né, uma lagoa de peixes e fazer ela ser produtiva com aqueles manuais, né, de organizações, né, não governamentais e governamentais que ensinam a criar peixe de maneira tradicional, onde tu tem que dar ração, tu tem que, né, ter o aporte de água ali, aqueles dados básicos. E para as comunidades locais, aqueles manuais são muito difíceis de cumprir. E quando tu cumpre eles são economicamente inviáveis.
né? Porque o custo da ração, o custo do trabalho ali, ele fica acima do custo de venda do preço de mercado. Geralmente passa anos e anos e geralmente o valor de venda, né, por quilo de carne, de proteína de peixe, ele fica abaixo do custo de produção. Então, o país sempre brigou com a Emater. E aí veio um projeto de Santa Catarina, através também de algumas organizações, que ensinava a criar peixe no meio da lavoura de arroz. Porém, eles só compartilhavam o local. Os peixes aproveitavam alguma biomassa, né, que teria nesses quadros de arroz, como algas, como crustáceos, insetos, enfim, toda a parte biológica que se criava em torno do arroz, que às vezes, muitas vezes, até prejudicial ao arroz, né? Mas o peixe para ele era alimento. Só que eu acabei vendo de uma outra maneira isso, né? O momento que o arroz estava ali para ser colhido, por que eu não fazer isso com outra gramínea? Por que não produzir, né, algum vegetal, né, numa lagoa que servisse totalmente de alimento para os peixes? E quando eu fiz os primeiros testes de encher uma lagoa de vegetais, né, e deixar a água muito rasa para que esses vegetais consigam prosperar e a luz do sol atingir o fundo da lagoa e fazer esse lodo da lagoa recebendo a luz do sol, criar muita biomassa vegetal e de algas, e então essas algas serviam de alimento para os peixes. Então, quando eu consegui conciliar de maneira correta isso, né, de acordo com o ciclo anual da luminosidade nossa aqui, do ciclo das águas e da vegetação ao redor dessas lagoas, quando eu consegui acertar esse fluxo energético temporal, eu consegui ter, tipo assim, ó, 5 vezes mais produção do que uma risipiscultura normal. Porque eu não precisava comprar ração, nem dar milho e outros alimentos que seriam produzidos em outro local para ser atirado dentro da lagoa. Eu conseguia produzir o alimento dentro da lagoa e no período posterior eu colonizava a lagoa com os filhotes de peixes. Então, até eles terminar de comer naturalmente esse vegetal que se criou dentro das lagoas, né, o peixe já estava grande no ponto de abate e aí estaria se acabando a alimentação natural dentro da lagoa, pronto para fazer a despesca e reiniciar naquela lagoa um novo ciclo juntamente com o ciclo anual energético da natureza ao redor aqui do campo. Então, foi tipo assim, olhando a necessidade, interpretando a natureza, a gente, por pressão, né, eu conseguia associar as informações biológicas de escola ao que eu via na natureza e desenvolver uma técnica que era lucrativa, era possível adequar tempo, espaço e ciclo energético orgânico e ter produtividade e rentabilidade lucrativa, a parte econômica junto. Né, foi mais ou menos nessa linha que a gente descobriu e desenvolveu. Só que detalhe, Lúcio, eu tinha entre 16 e 20 anos de idade. Então foi lá no comecinho do despertar das curiosidades acadêmicas. Eu vou pedir um pouco de desculpa, de vez em quando trava, mas para lembrar vocês que o Fábio está no meio do campo mesmo, está numa região chamada Potreiro Grande, no município de Sentinela do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, e vez por outra trava, mas é o jeito que nós temos de conversar e eu acho que não atrapalha o essencial. Mas, Fábio, quando tu migrou da risipicicultura, que é simplesmente consorciar a criação de peixes, aproveitando o acúmulo de águas, fazendo algumas modificações na Fundação Zé, um dos primeiros projetos que a gente apoiou lá em Santa Vitória do Palmar foi exatamente esse, fazer risipicicultura. E foi tudo muito engraçado, porque os peixes cresceram, as coisas, aumentou-se a profundidade do tanque para 1,20 m, e o dono da propriedade ficou muito bravo com os animais que vinham comer os peixes, porque é uma região, a região sul do Rio Grande do Sul, uma região de planície litorânea, 300 mil anos atrás era mar, então uma região muito plana, com muitos animais, e muitas aves pescadoras. E a partir disso, eles colocaram um funcionário com uma arma para matar e espantar os peixes. Assim, era uma ideia de que o dinheiro acima de tudo, e afinal da conta, cada peixe que era perdido seria um prejuízo para a propriedade. Então, eu achei muito interessante naquela época, quando a gente fez aquele projeto de piscicultura,
porque era uma coisa muito de mentalidade industrial, mentalidade de colher para vender, não era uma mentalidade de colher para alimentar, plantar para alimentar, cultivar para alimentar. Os tanques, Fábio, são muito diferentes, porque eles não excluem outros animais, inclusive não excluem as aves pescadoras. Tu, inclusive, aproveita para que eles te ajudem a melhorar a qualidade do teu produto final que tu vai vender ou distribuir, conforme seja a época, seja o teu interesse. Me fala e descreve esse teu tanque, que tem outros peixes, tem tartarugas, tem jacarés. Como é que funciona isso? Como é que tu conseguiu equilibrar a este ponto e quais são os ganhos e perdas de um tanque de criação orgânica de peixes, a metodologia que tu desenvolveu? Bem, Lúcio, vamos dar uma contextualizada assim, primeiro para entender como funciona uma criação normal, onde tu enche um tanque d'água, né? Vamos supor um tanque de meio hectare de água, e tu atira peixes lá dentro e vai gastando com funcionário para alimentar esses peixes todo dia e para proteger esses peixes dos predadores, tá? Um tanque, né, com uma criação tradicional, né, no meio de uma planície litorânea, numa propriedade rural, ele pode ter perdas naturais, tá, por predação, por fatores da natureza, ele pode ter perdas naturais em percentual de número de indivíduos, né, de 30% a 70%. Isso é um número muito grande, é uma perda que economicamente, tipo assim, ó, é inaceitável para iniciar uma atividade econômica de criação. E isso ocorre de acordo com o cuidado do dono. Só que o cuidado do dono tem um custo, né? Então, se tu somar as horas de trabalho do proprietário ou de um funcionário cuidando do tanque com uma arma lá ou com alguns aparatos, né, contra esses predadores, tu vai estar eliminando os predadores, mas a um custo de funcionário muito alto, que igualmente vai representar uma perda econômica de 30% a 70% do teu lucro, da tua venda, do teu faturamento, quando esses peixes estiver adulto. Então, o que a gente interpretou assim dessa situação? Que nós temos que combater doenças de peixes que vem, é natural isso, as bactérias, os vírus, os fungos, né? Eles estão ali para fazer o trabalho deles, e numa criação de peixes, ninguém explica para bactérias, fungos e vírus que aquilo é uma criação que eles não podem eliminar alguns indivíduos dali. E eles não sabem que é uma criação econômica, para eles estão na natureza normal. Então, o que acontece? O primeiro problema, eu vou explicar por partes, qualquer coisa tu pode me interromper e pedir uma atenção mais numa área ou noutra. Mas assim, a primeira parte é sobre alguns crustáceos, fungos e vírus que vinham contaminar os alevinos na fase jovem. E o que acontecia? Quase todo, por exemplo, dos bagres, quase todos os filhotes de bagre pegavam a infecção chamada ictio, que é umas bolinhas brancas que dão na pele, que vão sugando a energia do peixe, contaminando ele, e ele acaba realmente morrendo. Então isso dava uma quebra de mais de metade, mais de 50% quando o peixe estivesse adulto. E o que a gente descobriu? Que o bagre na natureza não tinha esse ictio. Na natureza, cardumes e cardumes grandes de filhotes de bagres não tinham. E o que a gente descobriu também, pesquisando, na prática, vivendo aquele trabalho de lavoura, de tu mexer nos valos e tu ver a natureza em si? Que a época da reprodução da nossa enguia, mas é um peixe, na verdade, normal, que é o mussum, a época da reprodução do mussum, ela coincidia exatamente um mês depois da época da reprodução dos jundiás, dos bagres. E aí os filhotes dos jundiás se alimentam dos filhotes do mussum. E eu tinha um tanque muito infectado, né, de ictio. E o pai, na reta escavadeira, lá limpando os valos, ele deu numa colônia que, assim, ó, milhares de filhotes de mussum. O que eu fiz? Eu peguei aqueles filhotes de mussum da natureza e joguei dentro do tanque para os alevinos comerem, com a intenção de alimentar, dar mais um suporte proteico. Só que daí a gente percebeu o quê? Que os animais, os bagrezinhos do tanque que foi alimentado com filhote de mussum, possivelmente alguma proteína, algum nutriente
que tinha no corpo desses mussuns, eles eram antibiótico para os bagres. E os bagres não pegavam mais ictio e se curaram do ictio. Então, e os tanques que eu não forneci, os filhotes de mussum, não sobreviveram ao ictio. Foram contaminados e morreram. Então eu associei isso no segundo ano, fiz o tratamento de novo e a gente percebeu, não dá para exterminar o predador, que o mussum ali adulto, ele é um predador de filhote de peixe, não dá para exterminar ele, porque senão tu abre uma margem para uma perda muito maior, que é através do ictio. Então o mussum ele vai comer alguns alevinos, mas ele vai dar muitos filhotes que vão servir de alimento para os outros alevinos. E aí a maioria vai sobreviver. Então o custo-benefício de tu eliminar um predador é muito maior do que tu deixar o predador e dar a taxa dele. Bom, a taxa do mussum no tanque é 1%, mas ele me faz 99% sobreviver. Então o mussum adulto vai comer alguns filhotes de jundiá, mas os filhotes desse mussum vão ter algum componente no corpo deles, alguma proteína, alguma coisa que é o antídoto e não deixa criar o ictio no resto do cardume de jundiá. Isso é uma das relações com o predador. O outro é o biguá. O biguá, ele preda e pode predar bastante, claro. Por exemplo, pode vir uma ou duas aves no teu tanque e comer 10 peixes. Assim como pode vir 20, 30 aves e comer 500 peixes. Mas o que acontece? O biguá, ele trabalha sempre olhando aonde é que está o predador dele também. Então, o que acontece? O peixe que o biguá consegue pegar é aquele peixe mais doente, mais lento, que não está com seus sentidos bem apurados. Então, ele é o primeiro que ele vai pegar. Então, o biguá, na verdade, ele já é um enfermeiro que ele vai detectando quais os peixes doentes que podem passar contaminação para os demais peixes do cardume e ele vai eliminar, é um custo de vida para alguns organismos. Só que ele está te cuidando, na verdade, do teu cardume, para não deixar, fazendo a profilaxia, para não deixar se espalhar uma possível contaminação de um peixe doente. E o que acontece a relação do biguá também? Quando a gente viu os jacarés, a maioria dos agricultores mata os jacarés. Eles matam, eles atiram, às vezes nem comem a carne e botam fora, só para não comer os peixes adultos. Só que tem um detalhe. O jacaré, ele não come geralmente peixes pequenininhos, ele vai comer um peixe grande. Então ele realmente vai eliminar o peixe que está doente, o mais lento. Mesma história do biguá. Ele come sempre o mais lento, o mais lerdo, o peixe doente, evitando com que esse peixe passe contaminação para os demais. Então ele faz a profilaxia ali. Só que o jacaré come biguá. Então, o que acontece? Quando tu tem um jacaré no tanque, vai vir um ou dois biguá, não vai vir o bando todo, porque se vir o bando todo, o jacaré vai comer o biguá. E o jacaré também come o excesso de tartarugas. Então, na verdade, o funcionário que ficaria com uma arma lá sendo pago para proteger e para matar os bandos de biguá que vem, tem um custo enorme. O jacaré é de graça, a natureza te manda certinho, um ou dois por tanque, e eles vão fazer a vigilância do teu tanque. Não vão comer o peixe pequeno, porque é pequeno demais, mas vão comer garças, tartarugas, biguás, socós, todos os predadores de grande porte que estariam predando os filhotes do teu peixe na fase inicial. O jacaré é o teu funcionário, é o melhor funcionário que tem e todo mundo quer matar ele e prefere pagar um salário para um funcionário cuidar do tanque. É magnífico isso quando tu pensa numa certa lógica. Aí tu vai dizer assim, Fábio, mas como é que tu comprova que deu certo isso? Pela lucratividade que eu tive muitos anos com piscicultura. Quando eu deixei um ou dois jacarés no tanque, quando eu não dei tiro no biguá, quando eu coloquei o mussum, que seria um predador, mas os filhotes deles são um antídoto para uma doença infecciosa no cardume, eu comecei a ter produtividade acima de 90%. Ou seja, cada 1.000 filhotes de peixes que eu colocava num tanque, após 1 ano e meio, eu tirava 900 para cima. Então, quando a natureza fecha o quebra-cabeça do custo-benefício, a gente sabe que está dando certo. Aí, como é que a gente tira essa prova? Por que no Pantanal tem tanto peixe, os peixes mais saborosos, maiores, mais brigadores e em maiores quantidades? Porque no Pantanal tem ciclo. O ciclo entre água, entre terra alagada e terra exposta ao sol, e tem muito jacaré, tem onça e tem muito biguá. Mas por que tem tanto peixe? Era só fechar o quebra-cabeça, era só entender como a natureza funciona e replicar nas criações de peixe. A gente tem que ter o predador
e as suas conexões. Então a natureza foi feita para produtividade, não para escassez. O ser humano que quer criar de um jeito diferente vai ter trabalho e vai ter escassez. Fábio, muito obrigado. Eu tenho certeza que, pelo menos aqui no Brasil, tu tens a melhor descrição de como a natureza funciona e do princípio básico da ecologia, que todos no ecossistema têm endereço, têm função. Eles têm um lugar onde eles vão ficar e uma função que eles estão fazendo ali. Ninguém está ali por acaso. No caso do Mussum, é muito interessante que o Mussum acaba sendo farmacêutico para aquela comunidade. Ele colabora produzindo uma proteína e distribuindo, porque não tem outro jeito de distribuir que não seja pelos seus filhotes. As proteínas que vão proteger os peixes. O biguá também um comportamento competitivo, um pouco territorialista, mais a questão da presença do predador de biguás. Hoje é muito famoso um vídeo sobre a importância dos lobos lá em Yellowstone, nos Estados Unidos, que reduziram a predação dos animais, dos grandes animais, os mamíferos nas bordas, a questão do solo, mas tu explica muito melhor do que isso o que é a dinâmica da energia, a dinâmica dos interesses, a dinâmica das funções e dos endereços dos animais. E os teus tanques, assim, eram muito produtivos e trazem, assim, então, ao final do dia, a proteção do ecossistema é que te faz ter um rendimento maior. Isso que tu fala, que a natureza ela é econômica, mas ela é abundante, é exatamente por isso que a natureza cria regras de convivência. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que esse pedaço do nosso podcast ainda vai virar uma referência para professores, que, aliás, tu é um professor, do dia a dia professor, para as crianças, os jovens entenderem que na natureza todos são complementares, todos se apoiam. A primeira fábula do Gunther, inclusive, que tem um trecho muito interessante sobre a questão dos ecossistemas, que é a maior das árvores da floresta, é o fato que a árvore, apesar de não gostar da minhoca, porque não sabe onde está a cabeça nem está o rabo, ela precisa da minhoca. Então, assim, não tem o conceito da natureza é utilitarista, de respeito mútuo entre todas as espécies e de convivência de uma forma que para nós humanos é estranha, porque a predação parece uma coisa injusta, mas é a forma da preservação daquele ecossistema e das próximas gerações. E aí nós vamos chegar num ponto muito interessante também, que eu tenho certeza que vai acabar sendo uma referência para o Brasil, a tua resposta, é a questão da carpa-capim. Eu, quando te conheci, cheio de conhecimento, cheio de interesses, e perguntei assim, pô, mas Fábio, carpa-capim é um animal exótico que veio da China, que foi desenvolvido durante séculos pelos chineses para ter um animal herbívoro, um peixe herbívoro capaz de, imagina, comer capim, é como uma vaca, transforma capim em proteína e saborosa, que a gente gosta e que nos faz bem, que é bom para a saúde. E eu te disse assim, Fábio, pelo amor de Deus, vamos achar um animal herbívoro no Brasil e vamos desenvolver a mesma qualidade. Eu disse, não tem. Eu quero dizer que, no caso da carpa-capim, nós temos que considerar ela não exótica, ela é um animal do mundo, não é um animal só da China. Então, diferentemente daqueles animais que vêm aqui ocupar o espaço de outros, a carpa-capim vem aqui fazer uma função ecológica que ninguém faz, que é transformar grandes quantidades de pasto, de celulose, em proteína, e a partir disso criar ecossistemas, a partir da sua excreta, a partir de estar ali, a carpa-capim transforma uma água sem vida numa água cheia de vida, como são os teus tanques, como tu disseste, tem jacaré, tem os peixes nativos, só vai ter os peixes nativos ali porque tem a carpa. Então eu queria que tu fizesse uma defesa da carpa-capim, e se realmente ela não é exótica porque ela não veio de Marte, ela só se diz exótica porque veio da China. Bem, Lúcio, vamos dizer assim, eu acho que não é necessariamente uma defesa da carpa-capim, mas é uma situação social. Assim como o ser humano se originou, né, no continente africano, segundo as histórias, aí se espalhou pelo mundo todo,
A carpa capim, né, uma carpa da região asiática, se originou lá na China, tanto que ela é conhecida aqui no sul do Brasil como carpa chinesa, né, uma das carpas chinesas. Ao contrário dos Estados Unidos, da América do Norte, onde nós temos a carpa prateada, um peixe extremamente voraz nos rios do pessoal lá, se reproduz muito, a carpa capim aqui no Brasil, ela não consegue se reproduzir naturalmente, porque ela precisa de uma subida de rio, ela precisa de uma piracema muito extensa para gerar o hormônio para ela se reproduzir. As carpas capim que acabam escapando dos criatórios e caindo nos rios do Rio Grande do Sul, esses rios do Rio Grande do Sul são muito pequenos em relação aos rios chineses e asiáticos, não fornecendo o necessário de piracema para que ela desenvolva uma reprodução eficiente. Então ela não consegue, o pessoal tem que dar injeção com hormônio para fazer reproduzir em criatórios a carpa capim. Vamos supor que ela pegue um rio como a Lagoa dos Patos, o Rio Jacuí, que é longo trajeto, né, de Rio Grande até as nascentes do Rio Jacuí, é um trajeto longo, seria viável para uma carpa capim reproduzir e desenvolver os seus hormônios de reprodução. Só que nós temos um conjunto de peixes que são os acarás, os nossos famosos carazinhos, que a gente chama, e o outro é o gênero dos lambaris. Esses nossos peixes nativos daqui, eles acabam com qualquer filhote de carpa capim, da fase larval para o juvenil. E os outros insetos que nós temos na região, que são muito predadores, as nossas libélulas, né? Então a carpa capim não está acostumada a sobreviver com esses nossos predadores nativos. Então nós não temos o perigo que a tilápia se tornou para o Rio Grande do Sul, nós não temos esse perigo com a carpa capim. Ademais que a carpa capim também não compete com os animais por alimentação, porque ela come justamente a vegetação de beira de rios. Onde é que estaria o ponto crítico nisso? A maioria dos rios que tem muita vegetação no período de enchentes, de áreas inundadas, esses peixes dependem da vegetação para depositar seus ovos, os bagres, os lambaris, vários peixes grudam as suas ovas na vegetação, e a carpa capim come essa vegetação. Mas como ela não é agressiva em reprodução em ambiente natural, ela não chega a oferecer um risco. A atividade agrícola do Rio Grande do Sul, a atividade de assoreamento de rios, atividade industrial de poluição, ela prejudica muito mais os peixes nativos na sua reprodução do que a carpa capim comendo alguns capins das áreas naturais. Então, para começar, ela é eficiente em áreas onde o ser humano modificou o ambiente. Então, por exemplo, em barragens para juntar água para fazer irrigação do arroz naturalmente, por gravidade, em açudes, em tanques. O maior problema do agricultor aqui no Rio Grande do Sul é o capim boiadeira, né? Aí os agricultores acabam deixando as suas lagoas, as suas barragens, às vezes gigantescas, de 10 hectares, de 15 hectares, de tomar conta, assim, ó, a vegetação toma conta que não tem mais lugar para água. E aí a carpa capim ela vem como um salvador. A hora que a carpa capim é colocada nessas barragens, ela vai comer toda a vegetação, vai liberar espaço para armazenamento de água para irrigação de arroz, ademais vai produzir a proteína para vender. Então, uma boiadeira que o fazendeiro, o agricultor ia gastar com uma consultoria técnica, com um procedimento de máquinas agrícolas para remover aquela boiadeira, para liberar espaço na barragem para armazenar água para irrigação do arroz, ele sabendo produzir a carpa capim adequado ao ciclo da barragem dele, ao ciclo da plantação de arroz, a carpa capim retira toda a boiadeira para ele, transforma em proteína que ele vai vender e vai gerar dinheiro e libera a barragem e espaço para ele. Então a carpa capim hoje é um ser cosmopolita como ser humano e hoje ela está presente junto com o ser humano. E ela é muito bem-vindo, porque além de ela não interferir grandemente na natureza normal, quando ela escapa para rios nativos, ela faz o trabalho perfeito que o ser humano que vive da propriedade rural, que vive da agricultura, é o que ele precisa. Então a carpa capim, ela está se tornando um ser assim como o cachorro se tornou inerente ao ser humano. Ela pode se tornar inerente ao produtor rural e ser muito bem-vinda. Que espetáculo! Nós temos, Fábio, há muito tempo a ideia de levar tanques para áreas carentes, porque o acesso à proteína na alimentação humana é muito complexo, porque nós vemos a própria vaca, que é um exótico também, né, que veio lá da Índia,
Vários desses animais de corte não são naturais daqui do Brasil e acabaram sendo parte do que é a pecuária, a agricultura, todo o setor rural. E aí vamos conversar, e vamos fazer isso, né, Fábio? Nós estamos ensaiando fazer um projeto com a Fundação. Nós queremos, agora estamos projetando fazer um vídeo com todos os projetos. A gente conta muito contigo aí para contar toda essa história. Está sendo muito bem contada nesse podcast. E aí uma coisa interessante, eu vou fazer uma pergunta de um homem do campo, um homem do meio rural, também tu és um empreendedor, tu tens um parque aquático, que movimenta muito a tua região entre novembro, agora em novembro e março, com visitas, com tobogãs, com piscinas, tudo construído da forma mais adequada do ponto de vista da sustentabilidade. Mas a gente sabe, até agora saiu dados da Mata Atlântica, mas no Rio Grande do Sul, que há uma recuperação da cobertura de floresta e bosques e matos e do Rio Grande do Sul por um problema humano. As pessoas estão abandonando o campo, abandonando o trabalho no campo. Então, eu queria que tu falasse um pouco desse... Fazendo mais um comentário, recentemente, num projeto que a gente está fazendo num outro estado aqui do Brasil, numa conversa com um dos diretores da área rural do estado, da questão agrícola, falava de que o estado, apesar da expansão da soja, a expansão das monoculturas, e o crescimento econômico, do ponto de vista financeiro, das exportações e tal, a quantidade de propriedades rurais e pequenos negócios rurais estava desaparecendo aos milhares, ou seja, as pessoas não continuavam abandonando o campo, continuavam deixando de lado a vida no campo, porque ela se tornou inviável do ponto de vista financeiro, e também porque o custo da terra, com toda essa questão do agrobusiness, vai aumentando, vale mais a pena vender, sair e tal. E apesar do Brasil se tornar um país cada vez mais exportador de alimentos, com problemas para a alimentação do próprio povo na mesa, porque são monoculturas focadas, como a soja, muito na alimentação criação de gado, criação de galinha, porco, tudo de modo intensivo, em áreas fechadas, e não para a mesa, não para o humano. E tu, já em conversas, tu comentou assim que na região que tu vive, na região que tu conhece, que é essa região centro-sul, que vai aí desce de Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, passa por Sentinela, Camaquã, São Lourenço, Cristal e assim vai, a atividade agrícola diminui dramaticamente. Conta um pouco sobre isso que tu está vivendo aí, e depois, na sequência, se tu puder, falar um pouco como tu acha que essa vida do mundo orgânico, da produção orgânica, da produção de alimentos, pode ser uma solução para recompor assim, os ganhos do trabalhador no campo. Certo, Lúcio, bem complexo assim a contextualização, mas eu vou tentar contemplar tudo. Se eu esquecer de alguma partezinha, tu me relembra que a gente volta ao assunto. Por histórias dos meus avós, Lúcio, assim, a gente teve o conhecimento que na década de 70, 80, houve o chamado êxodo rural, chegou a ser pauta nacional de muitas empresas, muitas universidades estudando, sociólogos. Era os jovens, as famílias tinham muitos filhos. A minha avó, por exemplo, teve 16 filhos e todos, quase todos foram para a cidade, com exceção de um ou dois que casaram com jovens do campo e ficaram no campo, que é o que aconteceu com a minha mãe. Os demais foram para a cidade já na fase de infância e juventude. E o que acontecia? A vida era muito simples, mas era muito natural. Não se tinha azeite industrializado, não se tinha margarina, né? O azeite era espremido de grãos na própria propriedade, ou era gordura animal que fazia a função do azeite, e não tinha nada de moléculas industrializadas sendo adicionado ao alimento dessas famílias. Então nós tínhamos muito menos estresse, muito menos infarto, muito menos aneurisma e esses outros problemas graves de tecido humano que se tem. E o que aconteceu? Esse pessoal começou a crescer as cidades e
os agricultores que tinham uma propriedade grande, por exemplo, assim, ó, ele tinha 100 hectares, 500 hectares, era uma fazenda com muitos bois, muita plantação de arroz, enfim, as culturas da época, da região. Ele acabava, quando o filho permanecia no interior, o agricultor tinha 5 filhos, então cada filho ficava com 20 hectares. Então as propriedades foram diminuindo de tamanho e foi tendo a necessidade de desenvolver no Brasil os projetos de agricultura familiar, até incentivados por o governo. E com essa nova evolução, a agricultura familiar em pequenas propriedades, a monocultura já se provou não é sustentável, nem naturalmente, nem socialmente, nem economicamente. Ela tem que ter a diversidade. E a indústria foi transformando o mundo das sementes, foi fazendo sementes híbridas, onde o agricultor perdeu o domínio sobre as suas sementes naturais, que armazenava de um ano para o outro para plantar, e ficou dependente da indústria das sementes híbridas. E o custo de produção ficou muito alto, porque as sementes híbridas exigem certos nutrientes fornecidos pelos adubos químicos vendidos por muitas empresas. Então o agricultor pequeno não conseguiu mais sobreviver no interior à idade moderna, quando veio conta de energia elétrica para pagar, conta de internet, conta de água. A agricultura em pequenas propriedades ficou muito difícil. Aí o governo lançou os auxílios, né? As várias bolsas que tem para famílias carentes, mães carentes, etc., para os filhos que estão na escola com necessidades. E começou o pessoal botar na calculadora. Se eu tenho uma propriedade de 20 hectares, que a única rentabilidade que provava que deixava economicamente algum acréscimo para o agricultor comprar algo moderno da indústria ou da alimentação que ele não produzia na propriedade, era fumicultura. Era fumicultura. Então as pequenas propriedades aqui da nossa região Costa Doce começaram a desenvolver a fumicultura grandiosamente nas décadas passadas para a atualidade. E se tornou inviável. E aí o pessoal começou a ir embora para a cidade, porque na cidade o salário no final do mês de uma indústria, de uma empresa, de um comércio, ele é certo. E a agricultura tem muitas intempéries do clima e também da economia de adubos, dívidas, bancos, etc. Então as pessoas não estavam vivendo dignamente, economicamente, no interior com pequenas propriedades, estavam começando a precisar ir para a cidade. E foi uma nova demanda, um novo ciclo de êxodo rural. As crianças queriam estudar para ser alguém na vida e elas pensavam assim: eu quero ser veterinário, advogado, administrador de empresa, motorista disso aqui. E ninguém dizia assim: ó, eu quero ser um agricultor de sucesso. Eu quero ter uma propriedade rural de sucesso e viver confortavelmente, tanto, né, dignamente para alimentação e conforto, como economicamente. E isso fez com que agora, né, na atualidade, né, no ano de 2025, pode-se evidenciar muito bem isso, o número de auxílio do governo a famílias, né, que se diga carentes, está muito grande, e o pessoal não quer mais trabalhar no interior. Eles não querem ir capinar uma roça, plantar batata, criar gado, criar peixe, porque eles vão ter um salário financeiro que dá para eles pagar a conta da internet, paga o celular, paga a comida, paga a luz elétrica, paga o gás, e eles não precisam ir para um emprego que pega sol na cabeça, que exige esforço físico, que é a maioria dos empregos rurais. Então nós estamos havendo, né, nós estamos, né, presenciando uma nova fase onde as pessoas estão preferindo ficar indefinidamente com os auxílios e não mais o trabalho. Aí o filho do agricultor, quando o velhinho falece, o vozinho, o pai falece de velho, ele vende a propriedade para o agricultor mais próximo, com mais condição, ele incorpora aquela propriedade nas outras propriedades dele, e essa pessoa vai para a cidade, ou vai para um vilarejo de interior, receber os benefícios governamentais, por facilidade. E aí tu vai dizer assim: tem alguma coisa errada nisso, Fábio, do governo, das pessoas? Não, não tem. Foi uma opção do governo fazer o projeto, e é uma opção das pessoas optarem pela renda social, em virtude de ir trabalhar no campo, gerar sua comida, sua riqueza no campo, porque é
mais cômodo. E a natureza sempre procura vias fáceis, vias às vezes inteligentíssimas, complexas, mas é o mais fácil. Então as pessoas estão optando por isso. E aí as pequenas propriedades aqui do Rio Grande do Sul estão deixando de existir. Está começando a ter muito vilarejo rural e as pessoas venderam suas propriedades para alguém que tinha mais dinheiro, mais próspero, e as propriedades começaram a crescer. Propriedades que eram 5 propriedades de 20 hectares, o pessoal vendeu tudo, saiu e uma pessoa comprou, agora ela é uma propriedade de 100 hectares novamente para alguém que consegue, em grande quantidade de terra, ser viável a monocultura. Tanto de plantação de mato de acácia, de eucalipto, como também fumicultura, milho e soja. Então, com 100 hectares, tu tem uma plantação de soja viável. Com 20 hectares, tu não tem, porque o gasto para produzir 20 hectares com maquinário é quase o mesmo de maquinário para produzir 100 hectares. Então está havendo esse transtorno, essa inversão. E a sociedade e os governos, eu acho que ainda não estão sabendo lidar com isso para enxergar quais os prejuízos econômicos e sociais a longo prazo e esse abandono das propriedades rurais. Tem açudes secos, açudes tomados por boiadeira que podia ser explorado, mas não tem mão de obra humana, não tem pessoas interessadas na vida do campo próspera, com fartura, com riqueza. Eles não estão interessados porque eles acharam uma via mais fácil que isso. Então nós estamos diante desse problema, Lúcio. E só para ligar com a carpa capim, a carpa capim é um peixe que vai comer boiadeira dos açudes que a vegetação tomou conta. Só que ela é tão versátil como os nossos cachorros que se tu não quiser dar boiadeira para ela, tu quiser plantar um pasto, milho, arroz, qualquer outro pasto, milheto, alfafa, tu quiser plantar e colher o azevém, a aveia e atirar dentro do tanque para alimentar ela, ela vai crescer e se alimentar normalmente. Então ela é muito versátil, ela aceita o excesso de produção de milho da propriedade, o excesso de produção de aipim, de batata, tudo que sobrar de hortaliças, tu atira no tanque, a carpa capim come. Então ela é um ser magnífico. E nós estamos tendo esse êxodo, né, novamente, das propriedades rurais, dos filhos dos agricultores que ainda estão. Nós estamos tendo isso, Lúcio, infelizmente, por falta de conhecimento. As pessoas não estão conseguindo enxergar a produtividade da natureza, não estão conseguindo enxergar tudo que a natureza é capaz de dar facilmente para elas, porque elas não estão conhecendo. Então, a nossa educação, o ensino fundamental e médio, ele está trabalhando coisas sociais, conhecimentos sociais, e está deixando de trabalhar conhecimentos técnicos, científicos, que muda a vida da pessoa no campo. Muda, faz as pessoas ficarem no campo e ver que é mais próspero do que estar numa cidade dependendo de benefício social. Entendeu? Então, hoje em dia, esse conhecimento que eu estou te passando aqui, passando para quem está assistindo o podcast, se todos os agricultores fizessem um curso disso, lesse um livro sobre esse conhecimento, ele mudaria sua visão de mundo e ele dizia assim, não, eu vou voltar para a minha terra e eu vou viver com muito mais dignidade social, econômica e nutricional lá nas minhas 20 hectares e nas minhas 5 hectares do que viver num vilarejo rural ou numa periferia de cidade grande, dependendo exclusivamente de um salário mínimo de uma empresa do comércio ou de um benefício social. Então, Lúcio, eu acredito muito nesse conhecimento, porque esse conhecimento sobre como a natureza funciona e como produzir corretamente, ele muda o mundo, mas tem que ser usado de forma correta. Tu sabes, Fábio, que esse é o nosso projeto, que nós estamos, eu e tu, há tanto tempo lutando, e que está se aproximando do momento de execução, que é fazer realmente aí, construir ou aproveitar condições da própria natureza, da paisagem natural, para a gente colocar 200 tanques no Brasil de criação de peixe, de carpa. E aí nós vamos avançar por 2 assuntos importantes. Um deles é a própria tilápia, que nós não advogamos a criação, porque é um peixe exótico, um peixe que também não tem a qualidade nutricional da carpa, mas que as pessoas têm um preconceito com a carpa, que a carpa tem um gosto de barro, tem um gosto ruim. E eu sempre que vou aí na tua casa, te visito aí em Sentinela, tu serve sempre uma carpa maravilhosa para nós, um espetáculo de alimento, e cadê esses... Não tem gosto de barro nenhum, ela é uma carne excelente, um sabor excelente, e tu sempre contou para mim o fato de que a carpa... que tem esses problemas
de percepção de sabor pelas pessoas, é a carpa que é mal criada, ou seja, no sentido clássico de que ela é estressada a um ponto de concentração de animais, é como se colocasse 50 pessoas dentro de um elevador e essas pessoas não têm qualidade de vida. Então, assim, inclusive, o teu sistema, eu gostaria que tu falasse um pouco como é que se faz uma carpa que vira um alimento gourmet, um alimento maravilhoso, que são os teus projetos de tanque. Fala um pouco para nós aí como é que é a carpa, como ela deve ser. A gente sempre diz assim, Lúcio, se tu entra numa casa de uma pessoa e a casa tá cheirosinha, bonitinha, gostosinha de viver, as pessoas que moram ali, eles são bonitinho, cheirosinho e gostoso de conviver com eles. Então, o que que acontece? Vamos fazer outra paralela. Vamos pegar para as áreas rurais. Aquelas pessoas que têm no seu sítio a criação de galinhas soltas, de modo extensivo. Se a galinha comer, o frango comer o cocô do porco, que ele larga muito nutriente do milho, sobra muito alimento no cocô do porco, mas se o frango comer o cocô do porco para se alimentar e beber a água que sai da pia sem tratamento, sai do banheiro, que gosto vai ter a carne da galinha? Eu já comi galinha em lugares que a carne do frango extremamente fedia. A carne fede, tem gosto ruim. Por quê? Porque ela se alimentava e estava num ambiente ruim. Se o frango é criado com água potável, limpinha, ele come o grãozinho da soja, o grão do milho, o grão do arroz, ele pasta no campo a vegetação natural e come insetos dos mais variáveis tipos, a carne desse frango é cheirosa, ela é nutricional, altamente nutricional, porque ele teve uma gama de diferentes alimentos possíveis que absorvem do ambiente diferentes moléculas e nutrientes diferentes, então tu vai ter uma carne muito mais rica nutricionalmente de uma carne de um frango que está lá comendo o cocô do porco ou bebendo a água do esgoto da casa nos fundos. Assim mesmo, o frango que a gente compra hoje, que está a acesso nos supermercados da população brasileira, ele é criado com uma ração padrão. Então ele tem um sabor, um cheiro padrão e uma nutricionalidade padrão. O momento que tu deixa um frango, né, comer vários tipos de alimentos naturais e não, né, lixo da propriedade humana, ele vai ser um frango rico em sabor, em cheiro e nutricionalmente muito mais variável para todos os nutrientes que o ser humano precisa. Então, o que acontece com a carpa? Se tu olha o lago e tu vê que a cor da água está barrenta, aquela cor de lodo, né, cor do lago, igual a gente olha no Rio Tietê lá, aquela cor em alguns lugares do Rio Tietê, anos passados que eu visitei, né, o Rio Tietê tem uma cor escura, uma cor de lodo, e ali tem resíduo químico industrial e resíduo residencial. Imagina você comer um peixe daquele ali, todo mundo já diz, eu não como peixe daí, por quê? Com toda razão. Todo aquele químico daquele ambiente do Rio Tietê vai estar na carne, provavelmente, né, uma tilápia, um bagre. Agora eu vi que o pessoal, eu vi agora no mês de setembro de 2025, o pessoal pescando bagre africano no Rio Tietê. Só que não comem, porque imagina, o bagre está no meio daquele lodo, daquele cheiro, possivelmente a carne vai ser ruim, de má qualidade nutricional, podendo até ser agressivo ao ser humano, aquela nutrição ali por algumas moléculas que estão presentes naquele bagre, alguns metais pesados talvez, né? E tu não comeria ela mesmo sem saber que ele era do Tietê, porque tu ia comer e ia sentir um gosto ruim. Então a carpa, se tu olha o lago que ela foi criado, o açude que ela foi criado, se tiver a água barrenta, ela não tem alimento natural para comer ali. Só tem aquele lodo, é o resíduo de todo o ambiente está lá no fundo. A carpa vai comer alguma coisa, ela não vai passar fome. Ela vai lá para o lodo, vai começar a comer aquele lodo, aquele material em decomposição. E isso tem uma bactéria, e essa bactéria passa para a carne da carpa e acaba, né, convivendo com a carpa ali. E aí quando tu se alimenta do bife dessa carpa, do pedaço de carne, tu vai sentir o gosto do lodo. Mas na verdade o gosto do lodo não é porque é do lodo, é porque as bactérias, quando tu coloca um pouquinho de lodo na língua, tu sente o gosto do barro, tu tá sentindo o gosto do metabolismo e do rejeito daquelas bactérias que estão lá decompondo matéria orgânica. E aí essas bactérias estão presentes na carne da carpa, obviamente tu vai sentir o gosto ruim dessa carne da carpa. Aí o que a gente muda na nossa criação? Por isso ela é natural e ecológica, né, e sustentável. A gente fornece sempre uma água
de boa qualidade. A única turbidez que tem nessa água é o material em suspensão e as algas que fazem desse material em suspensão esse nutriente. E o demais, a carpa tem alimento natural suficiente para não precisar ir raspar o lodo e comer o lodo. Ela só vai no lodo para catar algum inseto, né? A carpa capim nem cata inseto, mas as outras espécies de carpa elas vão no lodo para catar algum inseto, não para comer o lodo, alguma larva. E isso é proteína para ela. Então o diferencial está no ambiente que tu propicia para criar carpa. Por isso que o Lúcio, quando me visita, come carpas gostosas, saborosas, porque a carpa vem de um ambiente limpo, cheirosinho, natural, sem lodo. Ela não tem a necessidade de comer lodo. Ou seja, a carpa que não passa fome tem gosto bom. A carpa que passa fome tem gosto ruim. E é por isso que nós estamos já nesse projeto de levar os tanques do Fábio, que são feitos com esmero ecológico, ou seja, considerando a carpa uma visitante que quer morar ali, que gosta dali, que gosta de viver ali, que vai ter saúde ali e que depois do seu desenvolvimento vai servir de alimento para muitas pessoas que não têm acesso à proteína de qualidade como nós queremos fazer. É nosso projeto, o Fábio sabe disso, próximo, dependendo de alguns acertos, próximo de onde o Fábio está hoje, fazemos um tanque de treinamento, de capacitação de pessoas, para que as pessoas entendam toda a lógica, o fluxo de matéria, o fluxo de energia, que no final do dia gera proteína de alta qualidade para a alimentação humana e que também cria condições de se poder fazer novos negócios sustentáveis no meio rural, que é a proteção de proteína animal de peixes, e por tudo isso que o Fábio já comentou, que essas áreas estão sendo abandonadas, tem várias áreas abandonadas, e que pode se tornar uma atividade, assim como os cogumelos, que nós temos projeto com os cogumelos. Há muitas oportunidades no campo, mas que dependem exatamente do que o Fábio está falando, do conhecimento e do apoio, e muitas vezes de uma consultoria, de uma organização como, por exemplo, a Fundação Zé. Para encerrar essa nossa conversa, que eu tenho certeza que esse podcast trouxe conhecimento que quem está assistindo não imaginava toda essa complexidade, mas dentro da complexidade, como tu pode fazer uma coisa simples, bem elaborada, que é esse esmero ecológico que o Fábio tem. A própria propriedade dele aí tem bugios, tem os animais, tem a jacutinga, tem tudo que vocês Saracuras, Hã? Saracuras, socós, garças, graxaíns, gambás. Então, assim, ir aí visitar o Fábio sempre é como visitar um zoológico a céu aberto. Então, isso que eu queria falar, finalizar a nossa conversa. Tu, como um homem especializado na vida selvagem, na vida silvestre, há aumento do número de animais na região onde tu vive em função dessa diminuição do impacto econômico, ou não há, por causa do uso da aviação com pesticida? Sentinela do Sul é um grande produtor de arroz orgânico. Nós temos aí empresas, organizações que plantam, e é uma região muito protegida, porque toda a comunidade tem uma visão muito clara da importância do orgânico. O que tu acha? O que virá? Os animais estão recuperando seu espaço no Rio Grande do Sul, na área de sentinela, a questão do fumo também, que tu comentaste, que tem muita utilização de venenos, mas que agora, por exemplo, o Brasil está se tornando um grande produtor de fumo orgânico, então tem que, inclusive a criação de peixe pode ser uma atividade adicional para as pequenas propriedades que produzem fumo. Faz aí o teu fechamento do nosso podcast, aí, aproveitando o teu conhecimento da tua experiência aí no Rio Grande do Sul e na experiência toda no Brasil, que tu sai para viajar, tu conhece vários lugares, tu conhece muito bem a Argentina, para fazer esse fechamento, assim, uma visualização de cenário futuro aí do ponto de vista dos animais silvestres e da própria natureza. Certo, Lúcio, é quase que uma resposta positiva para o que tu argumentou, porque assim, isso faz me lembrar aquela série que eu não lembro qual canal de TV passou, mas é O Mundo Depois dos Homens. Então, assim, ó, onde o ser humano sai, a natureza coloniza. Então, é justamente isso. Há um aumento gigantesco nos últimos 5 anos da revegetação natural
das áreas da nossa costa doce aqui da nossa região. Então, assim, aonde o ser humano tirou os tratores, tirou o herbicida, tirou a monocultura, as áreas que revegetaram em torno de sangas, divisas, rios, elas são muito rápidas e são muito grandes. E isso aumentou o número de vegetal, aumentou o número de insetos e outros animais de base de cadeia alimentar e repercutiu no aumento das aves, répteis e mamíferos. Certamente, né, é visível, não é nem certamente, é visível aqui, se você, quem vir visitar a nossa região, ela vai ver vamos dizer assim, um número gigantesco a mais de seres vivos da natureza, né, desde mamíferos, aves, insetos, vegetação esplendorosa, do que na década passada. A década passada de 2000, 2010, ela tinha um aporte muito grande das monoculturas. Como as propriedades ficaram muito pequenas e agora sendo em bom percentual abandonadas e reintegradas a outros proprietários, vizinhos, essas propriedades estão sendo absorvidas pela natureza. Então a natureza diz assim, ó, não tem o homem plantando uma lavoura, então aqui vai se criar um grupo de aves, um grupo de árvores, um grupo de inseto, um grupo de plantas pioneiras, e a natureza está se recompondo, né? E muito isso se deve à redução dos agrotóxicos. Então, políticas empresariais e econômicas e governamentais de proibição do uso do agrotóxico, isso favoreceu muito para que a vida florescesse mais ainda na nossa região. E a nossa região é pautada por propriedades de pequeno porte, e o uso da aviação agrícola com herbicidas e inseticidas, ela é muito cara para pequenos agricultores. Ela é útil e economicamente viável para regiões grandes que nós temos, por exemplo, no Paraná, Mato Grosso. A nossa região dobrada aqui da Costa Doce, caracterizada por propriedades, com raras exceções, por propriedades pequenas, o uso da aviação agrícola é inviável economicamente, então isso não está impactando mais tanto. Né? Mas aonde tem aviação agrícola, toda a região sofre, porque o herbicida ele vai com o vento, ele vai com a neblina, com o clima, e ele acaba, né, penetrando ao longo das áreas de preservação natural e impactando a vida ali negativamente. Mas o aumento da fauna e flora silvestre na nossa região dá para ser observado muito, muito. Tanto que está expandindo agora na nossa região projetos e ações, tanto governamentais como privadas, de turismo rural. Então, trazer o turismo rural, assim como um Gramado, Canela, como outras áreas de apreciação à natureza e culto às paisagens bonitas, interação com a natureza, ela está sendo agora muito evidenciada aqui na nossa região, justamente por estar aflorado isso, pela essa redução de pessoas que migraram para a cidade, esse abandono do trabalho agrícola e pela inviabilidade economicamente de monocultura em pequenas propriedades. E o fumo, o tabaco tem colaborado com isso, porque hoje o tabaco está mais orgânico, está menos impactante na natureza em questões de inseticidas, herbicidas e outros venenos que antigamente impactavam muito. Então hoje ele está mais suave, né? A cultura do tabaco mais orgânico, mais natural, ele está impulsionando esse aumento da vida silvestre local aqui, Lúcio. Então eu acho que é uma época perfeita para quem quer sair da cidade ou para quem quer desenvolver projeto contra a fome e ter alimentação digna social em comunidades do interior, porque a natureza está próspera, é só aproveitar, compreender como ela funciona e botar a produzir. Que maravilha, Fábio, é isso aí. Eu que entrei nesse mundo ambiental, sou um ambientalista tardio, não sei se sou ambientalista ainda, porque há tanto que entender, tanto que conhecer, mas foi com o livro A Primavera Silenciosa, por isso que eu tenho essa preocupação, tanto a gente pode ficar sem comer um mês, sem beber água uma semana, mas sem respirar é 4 minutos. Então, assim, a qualidade do ar é fundamental nas nossas vidas. Então, assim, eu sempre tive uma vontade grande de viver no interior, até porque eu sou filho de colonos e tal, viver não viver como um jacatatu, mas viver com qualidade de vida, com aproveitamento de todas as oportunidades que a cidade oferece, que a cidade continua sendo o lugar da arte, da ciência, do ensino, da educação, mas viver o dia a dia no campo sempre me assustou a questão do ar e a questão dos venenos que são usados indiscriminadamente. O livro Primavera Silenciosa
ela mostrava muito isso, que a gente não tem como se livrar do ar poluído, pode se livrar até da água poluída, pode se livrar do solo poluído, pode se livrar de várias coisas, mas do ar não tem como. Então, isso eu acho que é uma grande notícia que tu está dizendo, tu está contando, e a gente vê países como a China hoje também fazendo um processo de ruralização, levando os jovens para viver no campo com todas as condições da internet, da inteligência artificial, mas podendo produzir alimento, ter autonomia alimentar, segurança hídrica, não produzindo lixo. Tem um mundo novo vindo por aí. A gente espera que a Fundação sempre tenha o pé muito firme na questão da denunciar o veneno, a coisa que impacta, o impacto ambiental, mas também a Fundação foi criada e nosso objetivo, trazer soluções nesse novo cenário que está aparecendo aqui e ali. Então, assim, além de tudo, além de te agradecer sempre o apoio que tu desse à Fundação, membro da Fundação, já participaste de alguns dos nossos conselhos e tal. Estivemos juntos na universidade, no curso de engenharia ambiental, que eu coordenava, tu foste professor, os alunos ficavam encantados com as possibilidades que tu construía, os projetos que tu fazia. Então, te agradecer muito pela pessoa que tu é, o trabalho que tu faz, e saber que nós vamos seguir juntos durante muito tempo e que espero que esse podcast seja também uma inspiração para quem assistir. Muito obrigado, Fábio. As últimas palavras são tuas. Certo, Lúcio. É um prazer participar e ter essa chance de mostrar para pessoas do mundo inteiro, através do podcast, os anseios, o conhecimento e a capacidade que o mundo rural tem, que o ser humano em contato com a natureza pode conciliar, né, a produção rural até em escala econômica, industrial, com a preservação ambiental e tendo a natureza como amiga, como agente propulsor de produtividade e não como uma inimiga. Mas para isso basta conhecer a natureza, como ela funciona, integrar o ciclo de produção e bora lucrar e viver feliz. Isso é economia azul. Obrigado, Fábio. De nada, Luciano.